Olá. Segundo a pesquisa State of the Global Workplace, houve uma queda muito brutal de engajamento no mundo todo. E as lideranças têm muito a ver com isso. Para a gente investigar essa questão, essa queda, eu trouxe aqui um especialista nas questões de recursos humanos, de gestão, de liderança, que é o Renato Triciuzzi. Ele é professor, palestrante e autor desse livro Os Quatro Pilares da Liderança Imbatível, publicado agora lançado agora em março, né, pela editora Gente. Vou mostrar aqui bem de pertinho aqui. Bacana. Até trouxe para mim, fiquei feliz. Oi, Renato, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Obrigado, Alexandre. Obrigado. É um prazer estar aqui com você e também com todos os ouvintes que vão nos acompanhar aí durante a eternidade enquanto a internet estiver online. E como você falou dos quatro pilares, um deles não poderia deixar de ser pessoas, né? É verdade. E tem a ver propósito. Então, é propósito, comunicação, pessoas e resultado. Pelo menos 3 deles falam diretamente nesse assunto que você acabou de colocar, que no mundo é um problema, no Brasil também é um problema. Mas antes da gente entrar na questão da queda de engajamento, fala um pouquinho do teu livro. Como foi a inspiração para você escrevê-lo e do que ele trata, assim, de modo geral? Apesar de que o título e o subtítulo dizem muito. Foram 32 anos de carreira executiva, dos quais 25 liderando equipes. E tive bons chefes não tão bons assim, não só comigo, mas com outros. E eu sou um cara muito observador, então eu vim fazendo essa coletânea, além de todo o estudo, o mestrado, o doutorado, que eu acabei de encerrar no passado, mas todos esses conhecimentos e vendo o sofrimento e problemas entre equipes e problemas de performance nas empresas, desengajamentos. Então eu falei assim, não, tenho que fazer uma coletânea para perpetuar um pouco, tentar ajudar, né? Que muita empresa paga um treinamento de liderança. Eu, pelo menos, tive 3 deles. Mas tem muita empresa que não tem essa verba, esse investimento para fazer. E no final, a liderança é uma autoliderança, né? Ela tem que ser de nós mesmos para a nossa vida, para a nossa carreira. Eu falei, não, vou escrever porque eu falei assim, esses 4 pilares é como se fosse os 4 pilares ou vértices de um diamante, né? E com o seu vértice central é você, a pessoa. E a liderança, ela é assim, ela tem que ser lapidada como um diamante. E ela tem que estar em equilíbrio. Não adianta você ser um líder que só olha para o resultado. Como não adianta ser um líder que só olha para pessoas e não entrega resultado. Ou que faça os dois, mas que não tenha um propósito. Sim. Ou, para juntar isso tudo, não ter uma boa comunicação. Você pode ser o mais inteligente, o mais competente, mas se você não tiver uma boa comunicação, o mundo não vai saber disso. Né? Então, foram os 4 pilares que eu tentei documentar nesse livro e deixar aí para posteridade um pouco desse conhecimento. Ah, que legal, parabéns. Agora vamos pro tema que nos uniu aqui, né? Queria que você falasse um pouco do quanto a falta de preparo das lideranças é um fator determinante dessa queda de engajamento no mundo. Sempre foi, né, Alexandre? Só que antes a gente tinha eu cito no livro, a questão do comando e controle. A gente vem de guerras, né? Você pegar desde a época medieval, do mundo sendo... Eram guerras. Você controlava, você liderava por força, né? Por medo. Depois você veio a questão, né, de algumas ditaduras, ou até no Brasil, né, fomos capitanias hereditárias, né? Tínhamos donos, entre aspas. Então, toda essa questão da cultura e comando veio passando nos séculos e, não diferente, acabou dentro da empresa. Sim. Né? Então, quem nunca ouviu, obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nossa, ouvi tanto de colegas meus. Então, isso é uma prova da cultura de comando e controle. Por outro lado, o que falta? Você provavelmente
fez faculdade, ou fiz faculdade, ou mesmo em curso técnico, ou nos cursos básicos, ninguém ensina liderança. Sim. Ninguém ensina, né, nem se relacionar em conjunto. É. Eu ainda tive no meu colégio, né, organização moral e cívica, como se portar em ambientes, coisas que isso se perdeu ao longo do tempo. Então, o que eu vejo são jovens entrando no mercado de trabalho ou pessoas experientes que não tiveram treinamento de liderança, treinamento de como viver em sociedade, como se comunicar. Então, a faculdade, os cursos, qualquer tipo de educação formal não entrega isso. E, de repente, você está no meio de organismos, né? Empresas, não só empresas, mas teatro, equipe esportiva, onde a liderança tem que existir. E aí você vai ter esse treinamento na empresa. Você RH soltou esses dias uma notícia sobre uma pesquisa que diz que a maioria dos programas de desenvolvimento estão desatualizados. Já vê que pô, você chega lá, você só vai aprender a ser líder lá, e ainda assim o programa está desatualizado. E também tem aquela coisa de repente, o teu chefe sai por algum motivo, você é promovido porque você é o próximo da lista, só que você nunca teve uma orientação sobre como chefiar, como liderar e como tratar pessoas, né? Porque aí, para você engajar, você precisa ter aquele espírito de liderança, precisa trazer as pessoas para perto de você, ter aquela escuta empática, não é isso? É isso aí, Alexandre. Isso aconteceu comigo, inclusive, tá? Eu fui promovido porque, teoricamente, era o que mais entregava tecnicamente, e agora eu sou líder dos meus pares. Aham. Pessoas mais novas, mais velhas, pessoas com mais tempo de casa. E agora? O que eu faço, né? Eu trabalhei em algumas empresas, pelo menos 3 delas tiveram treinamento de liderança, mas se você fizer uma pesquisa aí, garanto a você que 80% das empresas no Brasil não dão treinamento de liderança. A gente já falou que os cursos, né, faculdade, não entregam essa forma de gestão. E o que acontece? Você tem que entender de pessoas. Ninguém ensina a gente. Você só vai conseguir ser um bom líder se você entender de pessoas. Na minha visão, o engajamento ele só acontece com conexão. Sim. Né? Eu tenho que me conectar. E, geralmente, a falha não está no liderado. Ela está no líder. Ela está no seu dono da empresa, ou acionistas, ou presidente. Que, mal ou bem, a cultura vem do topo. A liderança só funciona pelo exemplo. Né? E para você passar um ambiente de respeito, um ambiente de acolhimento, isso tem que vir do líder. Então, é papel do líder. E o que você vê na maioria das empresas é o líder preocupado só em entregar tarefa. Então, o Brasil e o mundo é muito forte em líderes tarefeiros. Uhum. Se você olhar o mundo evoluiu bastante. Tarefeiros é bom. Né? O mundo evoluiu bastante nos últimos 50, 100 anos. Mas por quê? Entregas tarefeiras. Entregas de projeto, de coisas que são importantes, que é um dos pilares do meu livro. Você tem que ter resultado. Se você é um bom líder, você tem que entregar resultado. Ponto. Isso não é negociável. A Uhum. forma como você entrega é que é diferente. Então, e no mundo de hoje, com tecnologias, com excesso de informação e também com maior poder de escolha, o lado humano e o lado mental da tua saúde mental hoje é muito importante. E você não vai conseguir isso do teu liderado se você não tiver aberto a fazer essa conexão. E o primeiro passo que eu recomendo, o líder ele veio desse comando e controle. Ele teve um chefe que foi comando e controle. Então obedece o que eu estou mandando, faz isso E e não acabou. reclama. Só que você só cria conexão dois aspectos. Primeiro, quando você explica o todo. Aonde que aquela peça faz parte da engrenagem, para ter o senso de pertencimento. E segundo, o líder ele tem que se abrir. Ele não pode ter medo
de falar suas fraquezas, de dizer eu também não sei, vamos resolver em conjunto. Então, enquanto o líder não tiver essa humildade de se expor, de se abrir, de acolher, né? Porque isso é um ato de acolhimento, quando você escuta, quando você fala que não sabe tudo, você não vai criar conexão com a tua equipe. E não criando conexão, você não vai engajar. Né? Na pesquisa que você citou, fiz meu dever de casa também, eu li, e o Brasil não está na pesquisa, na matéria fala, não está tão mal, né? 34%. Mas, gente, 34% é muito ruim. É. Sobre qualquer percentual, né? 34, se fosse 74, a gente podia discutir se é bom ou se é ruim. Agora, 34, não tem como a gente estar com a equipe bem engajada. É. Muitas das discussões que eu vejo aí de RH ao redor, do trabalho híbrido, né? Vamos voltar a ouvir mais vezes para os escritórios e tem muita gente reclamando. Ok, tem a questão do trânsito, do tempo, mas não é isso. Para pensar. Quando você está afim de alguma coisa, não tem barreira. Você caminha 2 horas para ver um jogo de futebol, você pega um engarrafamento para chegar na praia, você fica na fila, né? Esses dias teve o show da Lady Gaga no Rio, a fila era para mais de quase 5 quilômetros para entrar na arena. Então, tipo assim, o funcionário, ele faz desde que ele esteja engajado, conectado, com senso de pertencimento, se sentindo parte daquela entrega, parte daquele resultado, parte daquela tarefa, vendo que aquilo vai sim transformar a sociedade. Porque qualquer produto e serviço, geralmente a gente não faz pra gente. Eu faço um carro, se eu produzo o carro, eu não faço para eu andar de carro. Eu faço para resolver o problema de locomoção de uma pessoa. Exato. Né? O cara que mora lá na zona rural, ele comprou. Eu faço a bicicleta para que ele possa chegar mais rápido, aquela criança no colégio. Eu não faço a bicicleta para ganhar dinheiro. Lógico que no mundo, né, capitalista que a gente vive, tem que ter uma contrapartida remuneratória. Mas se você não imbuir o teu funcionário que aquela bicicleta é para resolver um problema de locomoção de uma pessoa que precisa chegar mais rápido, você não vai engajar. E não é só chegar e mandar o cara montar a bicicleta. Vai lá e monta a bicicleta. Não vai engajar. E Renato, e a pesquisa mesmo diz que essa queda de engajamento tem um reflexo muito alarmante na produtividade, né? E às vezes os líderes não veem isso, né? Pô, tá tendo queda de produtividade, porque será, né? O que tá dando errado? Você não tá tratando bem o teu colaborador, né? Reflete também numa questão de bem-estar do profissional. Como que você vê isso? Ô, Alexandre, eu acho que está totalmente conectado. No entanto, que existem outras pesquisas hoje em dia, né? Tem até o chefe de felicidade, né? Tem companhias Chief com Happiness Officer. Exatamente. Então, assim, por quê? Porque essas pessoas, né, estudaram, pesquisaram e veem que a felicidade no trabalho, ela produz mais. Ela cria conectividade entre pessoas, entre áreas. E naquele sistema, ecossistema todo. Logo, vai produzir mais. Então, o que eu acho, e por isso que eu falei que a culpa é dos líderes e dos donos de empresa ou dos acionistas, tem uma pesquisa que saiu logo depois da pandemia na Universidade de Chicago, que eu gosto muito dela, onde os próprios acionistas negaram um projeto que foi proposto pela diretoria e pelo conselho, mas chegou, é uma companhia aberta americana, porque eles falaram, não, a gente não quer lucratividade, porque tratava de fazer pesquisa com animais e aumentar a sobrecarga de trabalho, né? E os acionistas falaram, não é isso que a gente quer para o futuro da nossa empresa. Porque a gente sabe que isso não vai trazer engajamento, não vai trazer felicidade, não vai trazer... E isso, ao final, se reflete em mais lucratividade. O que poderia ser revisto pelas empresas nos seus processos de formação e promoção dos líderes para que eles tenham esse olhar mais atento para o engajamento? Olha, Alexandre, eu me entendo, né? Quando eu passei a me achar um bom líder,
foi quando realmente eu levei isso como uma atividade da minha função. Então, eu tinha que separar horas na minha semana para o que eu chamo de rituais de liderança. Uhum. Então, eu sou um líder? Sou. Não importa se é de 1 ou de 40 ou de 50. Eu sou líder, então eu preciso ter rituais. Rituais para falar com a equipe, rituais para ouvir para a equipe, rituais para rever metas, rituais para colocar meta. Então, então você precisa, o que eu entendo, quem estiver nos ouvindo e é um líder ou pretende ser um líder, crie seus rituais de liderança. E o que é isso? É separar tempo de qualidade. Não é receber um liderado com uma dúvida e ficar no celular ou no laptop aqui respondendo. Vai falando aí, vai. Porque eu não tenho tempo a perder, né? Você já perdeu o tempo e perdeu a conexão com o teu liderado. Então, os rituais de liderança, por exemplo, eu já fui líder de líder, né? Tive outros gestores que tinham equipe. Então, eu tinha uma rotina semanal de tempo com eles. Agora, não era tempo de bater uma meta, como estão os projetos. Isso tinha também. Uhum. Mas eu tinha tempo de, e aí, como é que está a sua vida? Porque não tem dúvida que se você tiver com um doente na família, se você tiver endividado, se você tiver com problemas afetivos, você não vai render 100%. O ser humano não é máquina. É. Aí fala, vai, troca tudo pela máquina. Não, não resolve. A máquina não pensa, a máquina não faz conexões como nós. Pelo menos até hoje aqui, ano de Ainda, né? 2025, ainda não faz, mas ela é uma bela de uma ajudante. Então eu acho que somos seres humanos e o líder precisa entender isso, que além do o funcionário, além de entregar a tarefa, ele é um ser humano. Que comportamentos que você vê dos líderes que mais causam esse desengajamento dos profissionais? Então, eu vejo esses dois, tá, Alexandre? Eu vejo o primeiro é não ouvir. E o segundo é acreditar que o ser humano não é humano, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele vai te dar uma tarefa, ele vai falar, Alexandre, você precisa gravar 5 podcasts essa semana. E ponto final. Ele não quer saber de você. Alexandre, tem alguma dificuldade? Você precisa de ajuda? O que está pegando? Você tem uma nova forma de fazer ou de gravar? Você pensou em novas ideias? Então, assim, eu acho que o líder, hoje, e aí no mundo, não está disposto a ouvir. Não, isso, para Aham. mim, é algo que faz toda a diferença no engajamento e depois na produtividade. Porque uma coisa importante disso, o pessoal fala muito de inovação, né? Inovação, inovação. Não existe inovação se eu não tenho engajamento. De onde você acha que saem as ideias? É só da cabeça do presidente da companhia? Não Aham. sai. A inovação vem de base. A inovação, ela é diária e ela é no detalhe. É o cara vivenciando ali, observando os clientes ou a produção, ele tem uma sacada falando. Agora, ele precisa levar essa informação. E se o líder fala, não, estou ocupado, eu não tenho tempo. Porque é lógico, ideias muito boas não nascem toda hora e são maravilhosas. Tem um monte de ideia ruim antes de ter uma muito boa. Então, eu acho que esse processo de engajamento, ele passa pela conexão e ele ajuda não só a inovação, como a produtividade. E os nossos níveis de produtividade no Brasil são muito ruins. Por quê? Porque são lideranças comando e controle. Uhum. Exatamente. É, que indicador, que sinais que você poderia dizer que o RH conseguiria identificar que a falta de engajamento de uma equipe vem da liderança? Olha, é muito claro isso. Falando aqui do nosso público aqui de líderes de RH. É muito claro. Para mim, eu passei em mais de 8 organizações, quando o RH está perto. Vou te fazer, eu faria uma pergunta para esse líder de RH. Quantas vezes o seu BP, o seu designado, o nome que você queira dar,
realmente passa tempo de qualidade na área. Uhum. Não é atender, né? Porque eu tinha BP que me atendia, a minha equipe ligava, ele atendia. Em outro andar, em outro prédio, em outra cidade, ou às vezes no mesmo prédio, mesmo andar, mas a pessoa não saía, trocava mensagem, né, ou por telefone. Não, quanto tempo essa pessoa... Por isso que eu falei dos rituais, né? Eu aprendi, quando eu fui diretor do Walmart, tinha um ritual semanal, onde toda a equipe tinha que se reunir. E lá a gente trazia a pessoa do RH. Ele participava ali. Ali falava dos aniversários da semana, das dificuldades encontradas, o que aconteceu de diferente no mundo, no business, que poderia afetar a gente. E aí, aquela guerra afeta ou não afeta a gente? Uhum. Né? Aquele desastre de avião afeta ou não afeta a gente? Né? Tá todo mundo bem? Tem alguém com algum problema familiar? Né? E aí o RH estava ali, presente, ouvindo. Então, o RH vai conseguir captar isso facilmente se ele se fizer presente. É. Eu acho que se a comunicação na empresa for boa também, né, isso ajuda muito, né? Porque, por exemplo, quando um profissional sente que há transparência, uma dificuldade da empresa, por exemplo, empresa que teve algum problema com os líderes, que, sei lá, alguém foi preso. Isso precisa ser comunicado com transparência, né? A pessoa não pode ficar sem saber o que é verdade, o que não é, pelo menos até o ponto em que já está investigado e certo, né? Alexandre, eu tenho uma frase que não é minha, eu ouvi no passado e que eu carrego, né? Eu vim da área executiva de auditoria, compliance. A verdade liberta. Né? Então, assim, a empresa não pode... Hoje, com acesso à informação que a gente tem, você junta lá 500 pessoas, eu já participei de reuniões com 1.000 pessoas no auditório. Hoje em dia tem alguém gravando aqui, comentando, online. E se a empresa não falar, se o RH não falar, se o líder não falar, Vai falar. esse cara vai descobrir de outra forma e às vezes de uma forma deturpada, né? Exatamente. E o que cria conexão é a verdade. Né? A verdade cria conexão. O acolhimento, né? A palavra amiga, aquilo cria conexão. Então, eu acho que o RH estando presente e, como você falou, sendo transparente. Eu já tive que lidar com uma situação onde eu sabia que eu ia ter que demitir uma pessoa daqui a um ano. E eu fui dando sinais. Primeiro eu tenho que ver se essa pessoa tem maturidade para lidar com essa informação. Depois eu fui dando sinais. Chegou até o momento onde a gente conversou francamente. Eu estive numa empresa onde eu soube assim, ó, daqui a 9 meses você vai ser desligado. Tá tudo bem? Cara, tá tudo bem. Você quer que eu fique os 9 meses? Quero. Não tem problema. Ao final, eu fui elogiado pela uma conselheira de administração, que eu entreguei, fiz a minha apresentação lá, Renato, você parece que vai continuar na empresa daqui aos 20 anos. Eu falei, eu estou sendo pago para isso. Eu estou sendo pago, eu estou engajado, eu sei o que essa empresa transforma no mundo. Então, assim, eu fui tratado com respeito. Logo, eu devolvo o respeito. Sim. Né? Não é assim, vou ficar daqui a 9 meses. Então não vou fazer nada. Até porque se eu fosse assim, essa pessoa me ia me demitir na mesma hora. Ó. Levanta aqui e vai embora. Então eu acho que o RH, ele precisa... O que eu vejo muito, Alexandre, é uma liderança, uma gestão muito infantilizada. Uhum. Eu vejo que, eu fui gestor com 30 anos. Né? Hoje em dia tem gestores até com mais rápido que isso. Mas não é a idade, é a maturidade. Sim. Né? Então, eu acho que a maturidade de lidar com essas situações, de entender o ser humano, entender do negócio, né? Entregar o resultado, se alinhar com o propósito, depende muito da maturidade. O que eu vejo, como você falou, a empresa esconde a situação financeira, esconde que está dando benefício para um e não para outro. E aí o que acontece? Gera aquele clima ruim, gera aquele sentimento, né, de infidelidade e que essa empresa não preza por mim e tudo. E aí você vai acabar com o funcionário desengajado. Sim. Então seja transparente. Eu acho que falta maturidade
eu não gosto muito da palavra feedback, né? Mas eu gosto do feed forward, né? Do Marshall Goldsmith. Feed forward. Olha só, meu amigo, você não está ganhando o MBA, você não está ganhando essa promoção ou esse curso, ou não está indo ingresso para um congresso, porque você não desempenhou bem por causa de A, B, C ou D. Tudo bem? Vamos melhorar? O que precisamos? Então não tem mais essa conversa. Sim. Né? É tipo assim, não, tá bom, eu tenho pouco, então só dá para isso, ó, mas não conta para ninguém. Isso não existe. Mas a gente vê isso. É falar só que o cara foi ruim, né? É falar, vamos ver como a gente pode ir para frente? Ninguém nasceu, a gente não nasce sabendo andar. E quantas vezes a gente cai até realmente sair correndo? E a mesma coisa na nossa carreira. Acho que o ser humano ele fica mais velho e ele perde um pouco desse entendimento do que é uma evolução numa carreira. Acho que você foi contratado, você tem 35 anos, então ó, você se vira aí. Não, cara, você está entrando na empresa, você não conhece a cultura, você não conhece os valores, você não sabe como se portar numa reunião. Verdade. Você contrata um líder, às vezes, né, e o RH não acompanha ele na primeira reunião de time. Não, você é um diretor, você já é experiente. Cara, você é experiente em outra cultura, em outra realidade, em outro país. No entanto, que as empresas, os RHs que não estão nos escutando, quando você vai expatriar alguém, é cheio de cuidado. Bota alguém para cuidar de você, da tua cultura, no local. Por quê? Porque sabe que é um processo de adaptação complexo. Agora, quando a gente contrata um gerente, um diretor, a gente pega, ó, time, está aqui apresentando um novo gerente e o líder que se vire. E é o que mais acontece, né? 99% dos casos. Eu só tive uma vez na vida que realmente a pessoa me apresentou e ela ficou lá durante todo o período. Porque hoje em dia, não, eu vou ter que dar uma saidinha porque tem outras reuniões e vai embora. Então, assim, essa mentalidade da maturidade, do entendimento, né, de carreira, dessas situações, como eu falei, você contrata um novo líder, cara, ele é experiente para entregar os projetos, mas não naquela cultura, não naquela vivência. Até mesmo de roupa, eu já fui eu entrei numa empresa e fui eu todo bonitão lá de terno e gravata. Cheguei lá, ninguém usava nem paletó. Eu falei, poxa, custava ter me avisado, né? Eu não sou obrigado a descobrir. Porque se acontece o inverso, ia ficar ruim para mim. Então, assim, faltou o que ali? Uma humanização do RH, mas não humanização teórica. Ela é prática para trazer produtividade, porque quanto tempo não se perde nisso? Até o novo gestor se adaptar na cultura, na linguagem. Descobrir quem são as pessoas que trabalham com ele, né? Porque às vezes, dependendo, né? Se for uma equipe pequena, cada um tem sua particularidade. Você não vai chegar sabendo, né? E outra coisa, Alexandre, me permitam, meus colegas líderes, né? Tem muito do ego. Eu chego numa empresa e eu já tenho 5, 10 anos como líder, eu às vezes nem quero passar esse tempo com o RH. Não, tá dominado. Eu chego lá e vou falar. Cara, desce do teu ego. Chama o BP do RH. Me conta um pouco, na sua visão, como é o meu time. Quais foram as últimas avaliações? Fiz isso? Ok. O que eu faço? Vou conversar com meus pares. Qual é a sua visão sobre a minha equipe? Porque tem sempre áreas relacionadas. Que legal que você está falando isso. Tipo assim, me dá uma visão da tua... não, a tua equipe, cara, é muito boa, mas, cara, ninguém gosta deles, porque os caras só falam de trabalho, só entregam, ninguém nem quer lidar com eles. Não interage. Tem dificuldade. Legal, ou seja, não é um problema técnico, é um problema de relacionamento. É um problema faltam habilidades comportamentais. Já vai outra área, fala, não, os caras são muito legais, mas, poxa, estão sempre atrasando as informações pra gente. Aí fala, pô, legal, então o problema não é de relacionamento, é de entrega. Né? Então, assim, eu não sei, isso pode ocorrer dentro da empresa das duas formas, porque você tem áreas clientes e áreas fornecedoras. Coisa que facilitaria tanto a vida do novo líder, né? E às vezes é esse ego, né? Esse ego que a gente carrega, porque tem um cargo, né? E aí o RH tem todo um papel e uma função para ajudar. Você estava falando de falta de maturidade, né, das lideranças, e passa muito por isso, né? De querer se mostrar perfeito,
que não tem nenhuma vulnerabilidade, que nunca erra e acaba ficando solitário, né? Você citou uma frase que eu falo no meu livro: a solidão do líder. Eu fui líder, como eu te falei, com 30 anos. Eu tinha uma liderada que tinha 20 anos mais velha que eu, né? Como é que eu vou lidar com ela? E aí depois aparecem os desafios. Logo depois, eu me lembro, com 6 meses de gerente, e eu tive um funcionário meu que a esposa teve câncer na garganta. Funcionário com 28 anos. Nossa. Como é que é a produtividade desse cara? É. A esposa com 28 anos com câncer. Se eu não sou humano, se eu não faço uma gestão humanizada, eu perco esse funcionário. Ele pede as contas e vai embora. É. Eu preciso da função e eu preciso acolher esse cara. Ele tem que entregar, eu reduzo um pouco a carga de trabalho, libero alguns slots de tempo livre para ele, faço um acordo. O que é Sim. acordado não sai caro. Fala, ó, tá Exato. bom, ó, você vai trabalhar vou te dar as terças para você acompanhar a sua esposa no médico. Nos outros dias tu dá um gás, é um acordado. A pessoa vai se sentir valorizada. Sim. E eu trago no livro também a solidão do líder. Com quem eu falo isso? Né? Porque às vezes você vai falar pro teu diretor, pro teu vice-presidente, vai falar assim, tem que trabalhar, se não tiver troca, né? Eu já entrei numa empresa como líder, como eu te falei, e o presidente chegou para mim assim, se você quiser pode demitir todo mundo e contrata a tua equipe. Nossa. Falei, peraí, essas pessoas já não estão trabalhando, já não produzem? Não, mas você vê aí. Eu vou ver. Então a primeira coisa que eu faço é entrevistar toda a minha equipe, como se fosse um processo seletivo. E dali eu vou viver. Porque você sabe, o RH que está nos escutando sabe, você não consegue captar tudo numa entrevista de emprego. Claro. Então eu já tenho a opção de eles já estão lá dentro. Então eu faço a entrevista e vou entendendo um pouco de cada um. Só que nesse caso, e desse da entrevista, eu fico, não sei tomar uma decisão. Porque isso acontece. Às vezes você não quer levar para o teu chefe, porque ele às vezes é um chefe que não está na mesma vibração que você, alinhado. Aí você não quer levar para não parecer fraco, incompetente. É. Aí você não quer abrir, não quer convidar a tua equipe, eu acredito muito em decisão tomada em colegiado, mas você não quer chamar a tua equipe para não parecer fraco, Isso. né? Para não parecer incompetente. Porque você acha. Porque eles têm uma visão que eles precisam te ver como um sabe-tudo, né? Exatamente. E às vezes você não quer levar para o RH, para o cara falar, poxa, será que promovemos ele errado, né? E ele não conhece, ou contratamos errado? Você fica com medo do julgamento. É por isso que eu falo que tem um pouco de ego. Então, assim, cara, a solidão do líder é absurda. Um dos motivos de eu escrever o livro, né? Tô lançando minha mentoria também, porque o líder precisa desse local de acolhimento. E eu acho que as empresas passaram muito processo de coaching. Eu acho que o coaching resolve questões mais objetivas. Uhum. Acho que a mentoria ela acolhe mais. E tão importante quanto é você ter esse ambiente seguro. Porque na humanidade hoje, no nosso mundo, Alexandre, não tem certeza. É tudo uma incerteza. A Covid só veio, a pandemia só veio para nos mostrar, né, uma coisa que a gente já deveria saber. A gente não tem certeza se vai estourar uma guerra. Né? A gente não tem certeza se vai ter uma greve amanhã geral e vai faltar combustível, vai faltar comida. Então Se vai ter um tarifaço vindo lá dos Estados Unidos de uma noite para o dia. É. Então, assim, ou um congelamento como teve aqui no Brasil. Exato. Um monte de empresário quebrou porque o Collor lá congelou as poupanças. Então, assim, a gente tem que aprender como líder a navegar na incerteza. E navegar na incerteza é saber dizer eu não sei. É saber que você não tem todas as respostas. É assumir as dúvidas. Né? As dúvidas, os medos, os acolhimentos. E compartilhá-las, né? Compartilhar com a equipe, cara. A equipe vai tomar uma decisão melhor porque ela quer o melhor para ela. Você vai ter gente te ajudando a tomar uma melhor decisão. E esse cara que tá da equipe que tá sendo ouvido, ele fala: meu líder tá me ouvindo, ele tá me chamando para perto. Aí aumenta o engajamento, né? Total. Aumenta o senso de pertencimento. Isso. E Renato,
Você tem algum dos teus trabalhos que você faz, você tem alguns cases assim de sucesso de empresas que conseguiram reverter essa queda de engajamento? Cara, eu tenho um case meu, não vou falar o nome da empresa, mas eu posso. Eu sempre fui da iniciativa privada. E, e eu fui ser convidado a ser líder de uma área de uma estatal. E aí eu tinha lá 47 pessoas. Sei lá, 6 gerentes embaixo de mim, mais 40 e pouco. E aí ele falou assim, Renato, só tem uma questão. Você não pode nem contratar nem demitir ninguém. E o engajamento da equipe era 23%, a taxa de engajamento. A pesquisa de clima, né? Estava ali na faixa dos 30%. O RH me chamou, adoro a chefe de RH de lá, me chamou e falou, Renato, a gente contratou, e a gente sabe que você tem esse perfil humanizado, a gente precisa reverter isso. Porque está puxando a nota da empresa como um todo. A empresa está lá em 70, 72, não é algo top, mas é uma nota razoável, mas 30 é o contrário. É Uhum. aquilo que a gente estava falando do engajamento do brasileiro, É. 34%. Não tá bom. Aí eu falei, não, deixa comigo. E aí eu fiz tudo do que eu te falei hoje. Tudo. E realmente a gente saiu como uma das 3, depois de 3 anos, uma das 3 áreas mais com pesquisa de clima estava 92, alguma coisa. A empresa subiu para Nossa. 84, se não me engano, e a gente foi para 92. Lógico, nesse processo teve gente que foi transferida, porque eu ajudei eles a encontrar o propósito que eu falo. O propósito do liderado tem que estar alinhado com o propósito do departamento, que tem que estar alinhado com o propósito de gestão. E aí, numa conversa, cara, você realmente queria trabalhar na área de TI? Legal. E eu fui lá, conversei com a área de TI. Eu facilitei a transferência do cara. E às vezes não era um mau funcionário, mas aquilo estava atrapalhando a cultura, o clima. Porque o cara ia trabalhar sempre, desculpe o termo, tô de saco cheio. Ai, que droga. Pô, tem que fazer esse projeto. E o cara entregava. Mas olha a vibe, né? Olha, Aquela depressão do domingo à noite, né? o americano tem uma expressão que é o mood, né? O cara ia com um mood que tipo assim, pô, Jesus, tem que trabalhar, pô, que saco. E entregava, a área entregava seus projetos. Mas de que forma? Sem engajamento, sem alegria, e não batia a meta. Eu fui lá e eu fiquei quase 5 anos lá. Todos os 5 anos foi recorde em cima de recorde. Comprovado. Todos os indicadores da área. Todos. Assim, o que eu fiz? Humanizei a gestão. Só isso. Trouxe alinhamento de propósito, melhorei a comunicação. Não a comunicação de falar, a comunicação de ouvir. Né? Passei a ver pessoas como pessoas, a reconhecer do jeito que cada um merece e não um pacote único. Não adianta eu fazer, vou te dar o iPhone 17, Alexandre, todo mundo da empresa vai ganhar. Cara, eu tenho o 16, tipo, o que vai mudar pro 17? Tipo, não vai brilhar meus olhos. Agora, um final de semana, né, uma viagem ou dias livre, vai brilhar os meus olhos, Nossa. né? Ó, você vai ganhar 2 dias. Cara, pra mim é melhor do que ganhar um Acho que a telefone. melhor moeda é o tempo É o livre, né? tempo livre. E no final, também não pode esquecer do livro que eu falo é resultado, né? Aham. Mas o resultado é sempre uma consequência. Mas é interessante, né? Porque o título do seu livro são Os 4 Pilares da Liderança Imbatível. Você está explicando aqui muito bem que ser imbatível não é ser imune a dúvidas, a querer colaboração, a querer trabalhar com espírito de equipe, a querer ouvir. Ser imbatível é assumir suas vulnerabilidades também Exatamente. e ser empático, né? Você falou tudo, é assumir sua vulnerabilidade, mostrar que você não sabe tudo, mas que você está lá para ajudar. E o imbatível nesse sentido é ser persistente. Ninguém muda, você não muda. Tem pesquisa já de Harvard, né? Você demora no mínimo 3 anos a 7 anos para mudar uma cultura. E as empresas, elas investem muito nas culturas organizacionais como um todo.
Só que às vezes você não precisa mudar a cultura da empresa como um todo, você precisa mudar a cultura daquele departamento ou dos líderes da forma para baixo, não na sua grande essência. Uhum. Então eu acho que falta esse olhar sobre essa mudança. Eu acho que o RH que nos escuta tem que estar mais próximo para poder identificar isso. Perfeito. Renato, agradeço demais tua entrevista. Muito obrigado. Essa questão do engajamento é uma questão que preocupa muito os RHs, preocupa muito as lideranças. Foi um prazer te ter aqui. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço todos vocês que ficaram aí me ouvindo esse tempo todo. É sempre um prazer poder compartilhar, né? Compartilhando a gente sempre aprende e eu acho que isso que tinha que estar nas agendas de todo mundo nas empresas. É isso aí. E o Renato, vou voltar aqui, ó, escreveu esse livro que estou muito curioso para ler, 4 Pilares da Liderança Imbatível. E eu agradeço a você também por ter acompanhado a nossa entrevista e te convido a ver os nossos outros episódios do Radiocast Você RH, tanto dos nossos canais do Spotify quanto do YouTube. Obrigado e até a próxima.